Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, em que ele investe, segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Já passamos da barreira dos 10 mil e temos o objetivo de continuar crescendo. Será que a gente chega a 20 mil, 50 mil, 100 mil? Conto com a ajuda de vocês, então se inscreva no canal e ative o sino para a gente continuar crescendo. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, os planos, acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Além disso, vocês vão ter direito a um benefício exclusivo. Vocês têm acesso antecipado aos vídeos. Ó, esse vídeo eu estou gravando na quarta, e ele vai sair somente no sábado, então vocês têm acesso antecipado aos vídeos aí. Participa do grupo fechado do Telegram e também tem preferência quando pede um vídeo. Esse vídeo aqui mesmo foi a sugestão de um inscrito e da sugestão dele acho que tá demorando de 20 a 30 dias para eu conseguir atender. Então a gente atende para os membros muito mais rápido os pedidos aí, beleza? Então muito obrigado aos últimos membros, o Mauro e o Romário, que fizeram renovação do clube de membros, e obrigado ao Alencar, também que se tornou membro recentemente. Nós temos um grande objetivo, que é tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, mas ela nos torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar nessa empreitada de tirar a certificação? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi uma sugestão do Felipe Souza, ele fala: poderia falar como ele está hoje em dia? Ótimo vídeo. Tá falando aí do SEQR11. Eu gostaria de trazer um depoimento, eu já falei no vídeo que saiu pela manhã, que ele vai sair para vocês meio-dia, e resolvi duplicar esse depoimento agora à noite. A gente tem tido muitos feedbacks positivos, mas volta e meia vem uns lazarentos encher o saco com coisas desnecessárias, né? Então, quando eu li esse comentário, ele me emocionou positivamente. Então, o Robson falou o seguinte, ó: temos bons canais no YouTube, acompanho alguns, principalmente o Professor Baroni. Espero e creio que assistirei um encontro de vocês. Então, para mim também seria uma grande honra, já que você também admira o trabalho dele. Mas esse é o primeiro canal para o qual eu faço uma doação e vou me tornar membro. Gostaria também de compartilhar que esses dias estava com minha filha de 6 anos, ela queria meu celular e eu ouvindo o seu vídeo. Daí ela pergunta: isso que o senhor está ouvindo é importante? E eu disse que sim, que era meu amigo que me ensina sobre dinheiro. E ela disse que também queria aprender sobre dinheiro. Olha que legal, o pai já está se importando com o futuro e a filha começa a se despertar pelo exemplo do pai. Imagina, essa criança já começando a se importar, já pensou? O pai começa a fazer pequenos aportes para ela, abre uma conta para ela. Vai ser a nova Barsi brasileira, começando desde cedinho, né? Coisas que, olha para o nosso passado, nós deveríamos ter começado mais cedo, né? Enfim, aí aprender sobre dinheiro e de lá para cá, venho trabalhando minha didática para ensiná-la. Já disse em outro vídeo que você muda a realidade de famílias, amor. Então, assim, isso me toca pessoalmente, assim, porque saber que a gente pode impactar positivamente a vida das pessoas, né? Levar uma mensagem positiva, tentar conscientizar as pessoas que elas estão no controle da vida delas, independentemente da condição social, da condição financeira dela, elas podem mudar o rumo da vida delas. Não depender de bosta de governo, desse bando de corrupto safado, independentemente de ser direita, centro, esquerda. Gente, é só safadeza. E se você investir em você mesmo, você vai mudar o seu futuro e o futuro da sua família. Enfim, que todas as sortes e bênçãos recaiam sobre a sua vida. Um abraço, então, de verdade, muito obrigado sobre o depoimento. Vamos lá? Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar, a Mudicas, a Mufiagro. O link desses canais já está no comentário fixado. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos para a gente monetizar os canais. Esse fundo imobiliário é um fundo híbrido de tijolos. Inclusive, ele acabou de sair no ranqueamento do vídeo pela manhã. Ele é um fundo híbrido de tijolos.
Ele foi lançado em fevereiro de 2021, é um fundo de base 100, Sequoia é a gestora, Mandato Renda, e ele tem uma liquidez baixa, mas é uma liquidez aceitável, na minha humilde opinião, para pequenos e médios investidores. Ele tem nota 4 de 5 no site, ele ainda não faz parte do IFIX, e ele conta ali com 1.600.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com grande desconto, ele está sendo negociado a um PVP de 0,67. Isso significa 33% de desconto. Então esse fundo tem patrimônio atualmente de 154 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 104 milhões. Então tendo um fundo de base 100, cuja cota hoje está valendo aí, ó, 96,26 e o mercado está aceitando pagar 64,90. Tendo junho como referência, esse fundo aí atingiu 3.400 cotistas e esse é um fundo que a gente tem tanto na carteira pública quanto na carteira fechada. No próximo slide aqui a gente vê as negociações do fundo. Atualmente ele está sendo negociado a 64, bem próximo das suas mínimas no último ano de R$ 61 e máxima de 84. Então vamos traçar aqui uma linha dos R$ 100, que é quando o fundo vem a mercado, tá? O seu VP. Desde que ele veio a mercado, ele já vem no momento ruim do mercado. Ele nasce em fevereiro de 2021 aqui, ó, ele começa as suas negociações. E um momento que o ano 2021 já foi um ano problemático. Entre março e maio de 2021, o mercado está bem, assim, em queda, né? E com esse fundo não foi diferente. Então ele nasce num momento conturbado e já nasce ali próximo ao seu VP, fica um período a R$ 90 e vem com uma queda bem abrupta, chegando próximo a R$ 70. Ele tem uma pequena recuperada e fica lateralizado próximo aos R$ 80, mas em novembro, como todo o mercado, ele volta novamente a esse vão que na época era suas mínimas, ali próximos aos R$ 70. Ele dá uma respirada pequena, mas como todo o mercado, ele vem num momento de queda. Então ele fica no momento ali lateralizado a 70 e depois cai agora para esses valores aí próximos a R$ 65. E ele teve lá em 22 de junho a sua mínima, batendo R$ 61,18. Nesse próximo slide, a gente vê as entregas do fundo. Quando o meu canal tinha 1.000 inscritos, ou pouco menos de 1.000 inscritos, ou pouco mais de 1.000 inscritos, não lembro, o gestor entrou em contato com o meu canal e queria fazer até uma live comigo. Isso me deixou lisonjeado porque, mesmo sem audiência, o gestor quis explicar para mim, porque eu tinha feito um vídeo anteriormente e dizia que, na minha opinião, eu não entendia os motivos pelos quais esse fundo estava tão descontado. Eu não via motivo para isso. E aí o gestor fez questão de entrar em contato comigo e explicar o ponto de vista deles. E ele havia dito isso aqui, ó, que o fundo tinha um patamar de entrega, que ele iria cair temporariamente, mas que ele iria se recuperar. Isso já tinha lá no guidance deles, na perspectiva de rendimento, que eu vou falar sobre isso lá dentro do relatório. E a tendência é que ele volte a entregar esse patamar e futuramente melhorar o patamar de entrega. Então, assim, já era sabido que ia ter essa queda na entrega dos rendimentos. Mas, como é um fundo novo, sem muito histórico, a gente vai ter que ver como esse fundo se comporta no decorrer dos anos aí. Não é bom você ver um fundo caindo os rendimentos, mas foi explicado isso aqui para mim, que um dos inquilinos, o fundo fez uma renegociação com eles, deu uma certa carência, deu um certo desconto. Nesse meio termo, outro iria entrar um reajuste aí e ele voltaria ao patamar que ele estava entregando antes aí. Mas é melhor, às vezes, você recuar no momento em que o mercado está bem conturbado do que, às vezes, você bater o pé e exigir tudo que você tem direito e o inquilino acabar saindo ou ficar inadimplente e tal. Então, na minha opinião, foi uma decisão assertiva da gestora aí dar o desconto no momento que era para ser dado o desconto. Não vejo como problema, não. O último anúncio do fundo, em julho, 66 centavos, 5, quase 67. Melhorou, voltou a melhorar a entrega dos rendimentos. Esse fundo já passou por 2 subscrições. Essa segunda subscrição, note que foi um valor bem pequeno, ó, de 12 milhões. E esse valor aqui, eles fizeram... Na verdade, isso aqui ele fez antes do Vino, tá? Ele fez um movimento em que o dono do imóvel que eles compraram aceitou receber cotas do fundo. E olha o que o gestor fez. Na época, o fundo já estava depreciado. Se eu não me engano, estava 80, 70 reais, só que o cara recebeu cotas a 100 reais, ele aceitou receber a 100 reais. A subscrição foi a 100 reais, ó. Aceitaram receber a 100, mesmo o fundo depreciado a 80, 70 reais. Então, para mim, foi uma ótima jogada, o fundo captou esse dinheiro e o cara que vendeu aceitou cotas como parte do pagamento. Então, isso aqui para mim foi uma grande jogada, na minha opinião, e o fundo adquiriu um imóvel novo aí. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo e, como eu disse, ó, era 70. E aí começou a cair esse patamar de 67, 63 durante um período e agora voltou para o patamar de 67. Na minha opinião, vamos ver se ele vai conseguir manter esse patamar de entrega aí.
Então, tendo no mês dia 7/7, para pagar no dia 14/7, na época, cotação R$ 63,00, o fundo anunciou 67 centavos. Isso, na época, dava um yield de 1,06. Como na data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, ele teve um recuo, um aumento na cotação, hoje o yield está sendo 1,02. E esse fundo vem com yield acumulado para um fundo de tijolo, para mim é algo fora do normal, 11,94%. Ora, se você comprou o fundo lá quando ele estava no seu VP, beleza, é ruim o yield, não é que é ruim, é aceitável o yield, mas beleza, mas agora, você olhar para se posicionar nesse momento, pode ser uma boa oportunidade de entrada com um yield até aceitável aí. Um fundo de tijolo não é tão diversificado assim, mas tem uma quantidade de 5 imóveis, tem inquilinos, tá tudo adimplente, tudo direitinho, para uma carteira diversificada, pode ser sim uma boa opção aí. E um ponto que a gente vê interessante é o seguinte, os dividendos mantiveram-se constantes apesar da queda e agora mostra essa melhora, ou seja, os dividendos vêm se recuperando e a cotação vem caindo. Para quem quer investir a longo prazo, quer ter tempestade perfeita. Por que se observa com isso? O yield saiu de um patamar de 0,78, 0,80 e hoje está no patamar próximo a 1% aí. Então eu vejo isso, para mim, que sou investidor de longo prazo, vejo com muito bons olhos. Atualmente, alguns institucionais montaram posição no fundo. CPFF tem uma posição ali de 0,78, CPTS 0,77 e o MFI também com 0,12%. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? E aqui o gestor vai falar sobre vários cenários. Aí ele fala, de acordo com os dados divulgados pela B3, em 2022 observamos um crescimento de 11% no número de investidores em FIIs. Acompanhamos esse movimento, o Sequoia vem apresentando crescimento substancial na base de investidores, fechando o mês com mais de 41%, se comparado a maio. Então o fundo tem conseguido crescer bastante aí. Como trouxemos nos nossos relatórios anteriores, desde o IPO em fevereiro de 2021, nossas receitas são estáveis e os nossos locatários conservam a mesma qualidade e solidez. Na média, nossos locatários estão conosco há 7 anos, mais de 7 anos. Nunca tivemos qualquer evento de inadimplência. Além disso, todos os guidances, isso aqui são previsões, tá, de entrega, foram cumpridos e superados. A partir desse mês, teremos um incremento aí nas distribuições de dividendos, no intervalo de 65 a 70 centavos, foi aquilo que eu falei. O gestor havia me dito que ia ficar temporariamente com a queda e depois voltaria ao normal, e realmente foi cumprido aquilo que foi dito na época. A gente não fez live, mas a gente fez uma reunião interna. Se você voltar nos vídeos bem antigos que eu tenho, eu falo e ressalto sobre esse depoimento, sobre eles lá. Continuando. O preço de cota de mercado do SEQR fechou o mês de junho com R$ 63,00, desconto de 34%. Este preço resulta de um valor de mercado de aproximadamente 102 milhões. Na essência, o investidor que adquire uma cota do fundo estaria comprando uma fração de cada um dos 5 ativos que compõem o portfólio, em média por R$ 2.433 o metro quadrado. Em nenhum dos 5 casos é possível construir imóveis semelhantes, que aqui, isso aqui ele está querendo falar sobre o preço de reposição, custo de reposição. Então hoje, se você fosse fazer um imóvel semelhante, você não consegue fazer por esse preço aqui, ó. Então é algo que chega a ser uma distoância entre o mundo real e entre o mercado o mercado de renda variável, né? Tem uma distoância entre o que é real e o que a pessoa está aceitando pagar hoje. E esse desconto dificilmente se vê no mundo real, né? Então, continuando, vamos lá. Aqui ele fala sobre o guidance que eu havia falado anteriormente. Então hoje a borda inferior 65 centavos e a máxima de 70, e ele já está pagando ali 67. Eu acredito e espero que até o final do ano ele consiga atingir esse guidance máximo aí dele anunciado. Então ele prevê ficar entre 65 e 70, e o último anúncio já foi de 67. Aqui a gente vê o DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então ele cobra de taxa de gestão e administração 1,24% sobre o PL e 20% de performance do QCD e IPCA mais 5%. Para mim é uma taxa aceitável. Na época, quando eu fiz essa reunião com o gestor, eu questionei sobre a taxa com ele, porque na época essa taxa estava excedendo os 15% que eu reputo ser aceitável. E foi um dos questionamentos que eu fiz. Segundo o gestor, segundo eles tinha um custo elevado e tal, e alegou que quando o fundo crescesse, eles pretendiam que diminuísse um pouco esse percentual da taxa. Esse aqui, na época, tinha sido o único fundo que eu tinha me posicionado conscientemente, que eu já tinha posicionado em outro ativo de forma inconsciente, em que ele superava essa questão da taxa aí. Mas, de acordo com o último cálculo que eu fiz,
essa taxa dele já não está superando mais os 15%, o que me alegra bastante. Então aqui, ó, vamos ver que em junho o fundo teve como receitas 1.258.000, ó, então a gente viu que realmente melhorou as despesas. Teve mais 22 mil de dinheiro parado em caixa, totalizando 1.280.000 de receita. Ele teve como despesas ali, ó, 174 mil. E aí o total aí a gente vai ver o que em maio essas despesas representam frente às receitas. Seria melhor se ele abrisse mais essas despesas dele, para a gente saber onde e quando incide essa taxa de performance aí. Será que esses valores aqui são a performance? Seria interessante a gente soubesse sobre isso aí. Então, como não deixa claro, eu vou calcular apenas como essas operacionais que são as despesas. Então, a gente vai ver aqui, depois, o que esses 2.200.000 representam frente aos 15 milhões, para a gente ver se está dentro ali dos 15% que eu reputo ser aceitável. Além disso, a gente vê aqui o seguinte, ó. O que a gente observa aqui? Que em junho, o fundo entregou 96,8% do que ele apurou, mas nos últimos 12 meses, a princípio, ele entregou 100% ali do que ele teria capacidade. Então vamos lá, vamos fazer os cálculos. Maio, junho, 174 aqui vezes 100, dividido por 1.280. Então, em junho, as despesas do fundo representaram 13,59%. E vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 2.214 vezes 100, dividido por 15.124. Então, nos últimos 12 meses, as despesas estão representando ali, ó, 14,63, abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável. Se esses 600 aqui entrar como taxa de performance, ó, 2.820 vezes 100, dividido por 15.124. Aí, extrapola os 15% e salta para incríveis 18%. Então, um apelo, né? Se o gestor ainda vê o meu vídeo, eu sugiro que deixe claro para a gente se essas extraordinárias seriam a taxa de performance. Tá? Se não for, se isso aqui não for algo que esteja ligado à remuneração do gestor, não tem problema as despesas serem 18%. O que eu acho que é justo é que fique 15% a título de remuneração para pagamento do gestor. Mais do que isso, eu não acho, não fico confortável com isso. Continuando aí, a gente vê o portfólio do fundo. Então, o fundo ele tem hoje 5 imóveis. Ele tem ali, ó, um galpão logístico de alimentos, um galpão que vai ser quase um galpão industrial para um setor automotivo. Ele vai ter ali 2 imóveis, são duas lajes, né? Que hoje são locados para contact center. E ainda vai ter um varejo alimentar, como se fosse um supermercado lá, um Saint-Marché. Eu achava que era um restaurante, e aí me corrigiram, não, isso é um supermercado de altíssimo padrão, sabe? Então, ele tem aí diversos segmentos dentro do seu portfólio. Hoje ele tem 5 imóveis e 4 inquilinos. Então, ele é dono de 4 imóveis, ele é 100% dono dos imóveis, e nesse outro imóvel da Penha lá, ele é dono de apenas 50%. Os seus imóveis ficam 2 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. Também tem diversificação geográfica dos seus ativos aí. Aqui a gente vê a composição aí, ó, do portfólio. Então, ó, o imóvel em termos de milhões, quantos milhões vale cada portfólio do fundo? O Madureira Atento aí é o imóvel mais caro, 43 milhões. O Jandira, 37 milhões. O Magna, 27. O Penha Atento, 22 milhões. E o Habitat aí, 24 milhões. Aqui a gente vê também os imóveis que trazem mais receita para o fundo. Então, apesar do Madureira Atento ser o maior imóvel do fundo, ele não é com o melhor aluguel, ó. Ele representa, o melhor, mas proporcionalmente aos outros aí, né? Ele é o dobro de alguns outros aí. Ele é 25% da receita. O Jandira, 21%. O Atento Penha, 20%. A loja, 12%. O supermercado, né? E o Magna, 23%. Quando ocorre reajuste nesses ativos aí, setembro de 2022. Então, nesse ano ainda, ó, vai reajustar 12% um imóvel e mais 25% outro imóvel. Ou seja, até o final do ano, eu acredito que o fundo tenha capacidade, sim, para chegar naqueles 70 centavos de receita. No final do ano, em dezembro, tem mais aqui é tão interessante que outros gestores colocam apenas o mês, mas não fala se naquele ano vai ter ou não reajuste, né? Então aqui a gente tem certeza que em setembro vai ter reajuste, dezembro vai ter reajuste, e esperemos que ele consiga repassar realmente esse percentual aí para os contratos, né? Janeiro tem reajuste e maio tem reajuste. Então nos próximos meses aí à frente,
acredito que o fundo tem potencial de melhorar suas receitas aí. Tá? Vejo isso com muito bons olhos. Aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo. Aqui é interessante você olhar esse tipo de gráfico quando os gestores trazem, para você saber se o fundo está ou não alavancado. Então esse fundo ele não tem alavancagem, ele não tem dívidas. Mas tem aqui passivo de 800 mil. Lógico que isso aqui são obrigações. Às vezes tem que pagar ali algum condomínio, tem que pagar alguma despesa e até mesmo os rendimentos que são distribuídos entram aqui na conta dos passivos. Então cada um dos imóveis que a gente já viu lá atrás, o quanto cada um deles valem. Aí, além disso, ele tem ali, ó, mais 1,9 milhões em caixa, mais 1,1 milhão, provavelmente, é o dinheiro recebido dos aluguéis a serem distribuídos, e aí 800 mil aqui, provavelmente, pode ser o que foi distribuído, enfim. Depois que você soma tudo e desconta isso aqui, sobra como patrimônio líquido 154 milhões do fundo aí. Diversificação geográfica dos imóveis, então ele tem ali 39% dos imóveis no Rio, 28% no Rio Grande do Sul e 33% em São Paulo. E aí, os locatários do fundo. Como é um fundo pequeno, isso aqui é um ponto fraco do fundo, na minha opinião. É um ponto de risco, na minha opinião. Então, o Roma Oeste é 25% das receitas, o locatário. Esse Magna, 28%, o Saint-Marché, 8% e Atento, 39%. Então, todos eles, como o fundo não tem diversificação, todos eles representam um percentual grande para o fundo. Então, se um desses inquilinos decide deixar os imóveis, isso aí pode trazer um certo impacto negativo para o fundo. Então, isso é algo ruim, na minha humilde opinião. O fundo tem 62% dos seus contratos típicos e 38% dos contratos atípicos. Em termos de vencimento dos contratos, não vence nada esse ano, não venceu o ano passado, não vai vencer o ano que vem, e aí começa a vencer 10% dos contratos lá em 2024. Então, eu espero que a nossa economia melhore, eu espero que as coisas comecem a melhorar, que esse fundo se recupere e o fundo consiga crescer e expandir para quando chegar lá em 2024, ele ter um patrimônio melhor e esses 10% aqui, ó, primeiro, renovem ou se deixar não impacte tanto o fundo assim. 2025 começa a vencer 28% dos contratos e a imensa maioria dos seus contratos só vão começar a vencer a partir de 2028. Então, apesar dos inquilinos representarem um percentual alto, o próprio gestor trouxe o histórico como estão com eles há muito tempo. Então eu espero que quando começar esses vencimentos, que eles renovem e continuem aí no fundo, tá? O prazo médio dos seus contratos aí, o ALT, o prazo médio é de 5,1 anos, que é um bom prazo médio de contratos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SEQR são somente essas informações. Daqui a pouco eu falo as minhas impressões a respeito do fundo. Por favor, vá lá nos nossos canais secundários, se inscreva e ajude-nos a monetizar esses canais e chegar a 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam e atendem o chamado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha para vocês engajarem o vídeo. Comenta o que você achou do fundo. Você acha que ele é um bom fundo? Você teria ele no seu portfólio? Volta e meia, as pessoas ficam vendo um fundo cair e ligam que quando um fundo cai, o fundo é ruim. E eles ligam que quando o fundo sobe, o fundo é bom. Essas coisas não significam necessariamente que o fundo seja bom ou não. É apenas uma sensação do mercado. Para mim, os dois principais pontos desse fundo são as taxas, que ficam beirando ali os 15%, e a questão de o fundo ainda não ter tantos ativos no seu portfólio, não ter tantos inquilinos no seu portfólio. Isso aí, para mim, seria o maior ponto de risco do fundo. Mas, em geral, eu só escolho para mim ativos que, na minha opinião, são bons ativos. Então, esse fundo, eu decidi acolhê-lo, decidi escolhê-lo e estou tranquilo. Estou ciente dos riscos que eu corro nele com essa concentração de inquilinos. Na verdade, não é concentração. Ele não tem diversificação gigante, né? Mas é melhor, na minha opinião, do que você investir em um fundo ali que só tem um único imóvel, só tem um único inquilino. Mas, sim, é um fundo pequeno que tende a crescer e eu estou satisfeito com a minha posição nele. Note que tanto na carteira pública quanto na minha carteira fechada, eu não tenho uma ampla exposição no ativo. Esse ativo ele vai ter um percentual um pouco menor na carteira do que outros ativos teriam. Mas ele está lá e serve sim, na minha opinião, para você diversificar o seu portfólio. O ponto de eu ter na minha carteira, o ponto de eu ter escolhido esse ativo para mim, não significa que você deva fazer o mesmo. Estude, veja se os pontos aqui elencados servem para você e aí a partir disso faça a sua tomada de decisão. Em nenhum momento os vídeos que eu trago podem ser usados, servem ou são algum indicativo de
Compra, venda ou manutenção do ativo. Não siga o que os outros falam. Chegue você à sua própria conclusão. Tenho, estou satisfeito, mas isso não significa que você deva ter também. Por favor, se inscreva no canal e ative o sino para a gente continuar crescendo. Torne-se membro do canal. Faça-nos uma doação, ou para nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou para a gente investir lá na carteira pública do canal. E desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram. Muito obrigado aos membros. Tá aí, Felipe, espero que o vídeo tenha agregado, tenha ajudado. E Robson, muito obrigado pelo depoimento. Fico muito, muito feliz mesmo. Obrigado de coração. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.